o núcleo da inflação, que está em 5,16%, alimentação e bebidas, quase 8% ao ano. Aí que ferra o negócio, porque a gente precisa comprar a comida e aí é onde tá ficando mais caro tudo. Não é uma coisa que nem dá pra deixar, então é atingido de cheio pela inflação. E aí a gente sente mais alto, porque se na comida tá 7,8%, tá estourando, né? O real já perdeu 90% do seu valor. E o que, que vai acontecer em 2026? Vamos ver o que, que diz aqui o Fernando Urich sobre isso. Será que vai piorar a situação? A inflação anual no Brasil registrou alta de 5,5% no mês de abril e bem acima da meta do Banco Central, que é de apenas 3%, e acelerando nesses últimos meses. Mas mais do que olhar para o retrovisor, a inflação passada, é importante entendermos o que vem pela frente. Porque há notícias negativas, mas também há notícias positivas. Então é importante entendermos as fontes de inflação no Brasil, porque em última instância é o que vai permitir a queda da taxa de juros pelo Banco Central. Pois analisando aqui vários gráficos que eu quero mostrar para vocês, primeiro, a própria inflação cheia aqui, o IPCA no mês de abril, realmente com uma tendência de alta no curtíssimo prazo, voltou a ultrapassar 5,5% e bem acima da meta do Bacen, então de 3%. E o que chama atenção é que estamos praticamente aqui desde meados de 23, então lá se vão 2 anos praticamente. Triste essa inflação alta, né? Melhor quando tava aqui, ó, tão baixinho. 20, 20, 19, 19, 17. Aqui teve aquela subida, aqui, ó. Uma pena. Estamos subindo de novo. Aqui deu umas estouradas e aqui, ó, de novo. Com inflação acima de 4%. Isso é muita coisa. A gente não pode menosprezar esse nível de inflação e a consequência que tem, especialmente nos trabalhadores assalariados de baixa renda, porque eles são os mais prejudicados que não conseguem se proteger. E a gente pode ver aqui, ó, os próprios itens principais, até para a gente ajudar a destacar aqui, como o núcleo da inflação, que está em 5,16%, alimentação e bebidas, quase 8% ao ano. Aí que ferra o negócio, porque a gente precisa comprar a comida e aí é onde tá ficando mais caro tudo. Não é uma coisa que nem dá pra deixar, então é atingido de cheio pela inflação. E aí a gente sente mais alto, porque se na comida tá 7,8%, tá estourando, né? Muita coisa. Serviços também em 6%. Então a inflação ela está penalizando especialmente os mais pobres. E como eu sempre faço questão de mostrar, sempre que a gente fala de inflação, a gente precisa mostrar o outro lado da moeda, que é o real significado da inflação. O que o IPCA está nos dizendo é que o nosso dinheiro está valendo menos cada vez mais. Então, a cada ano, a cada mês, o real brasileiro está perdendo valor, está se desvalorizando, perdendo o poder de compra. E o inverso da taxa de inflação medida pelo IPCA é o que eu considero que é a taxa de perda de poder de compra da moeda, a correta definição de inflação. Então, atualizando um gráfico que já ficou tradicional aqui do canal e das minhas redes, a perda de poder de compra do real medido pelo IPCA, desde que ele começou... Que massa isso aqui. É, ele vai cortando o poder de compra ali do real, ó, 100 reais, quanto que comprava praticamente em junho de 94. E aí, 94, o plano real, tudo isso aí, ó. Caraca, o que valia 100 reais. O real, né? Valia 100 reais, agora ele consegue comprar a mesma coisa que valia 11 reais na época. Caraca. Começou a circular lá em 94, até o último dado divulgado, que chega agora então em R$ 11,78. R$ 100 lá de 94 agora perderam tanto valor que equivaleria apenas a quase R$ 12. Vejam só, na história do Plano Real, mais de 30 anos, 31 anos vai completar neste ano, e a nossa melhor moeda no último século, e ainda assim o real está prestes a perder 90% de todo o seu poder de compra. E uma taxa de inflação de 5% ao ano significa que em 10 anos a moeda terá perdido cerca de 40% de compra. É quase metade. Não é pouca coisa. A gente não pode subestimar o efeito que isso tem na sociedade, especialmente nos assalariados, trabalhadores que não conseguem repor essa perda de riqueza, a perda de poder de compra. Mas muitos responderam, não, mas não importa que o dinheiro está perdendo poder de compra, o que importa é o salário mínimo. Se o salário mínimo repõe essa inflação, então não tem problema. Só que tem problema sim, primeiro porque... Mas salário mínimo não repõe inflação, né? Aí, eu acho que não repõe. O salário mínimo não é reajustado a cada dia ou a cada mês. Segundo, que nem todo mundo ganha o salário mínimo. E aquela perda de poder de compra, a perda de renda, o empobrecimento que houve à medida que a moeda foi sendo desvalorizada,
Isso não é reposto pela atualização do salário mínimo. Então, há sim perdas reais para as pessoas que vivem num salário fixo por conta da inflação. E quanto maior for a inflação, pior. Isso se nós nem considerarmos o impacto que tem uma inflação mais alta no planejamento em longo prazo. Então, o quanto de crescimento econômico e geração de riqueza que nós deixamos de gerar por conta de uma inflação mais alta, porque ela impede planejamento e investimentos de mais longo prazo, o que podem elevar a produção da economia, elevar a quantidade de emprego, de renda e nível de riqueza. Então, sim que inflação de 3% já é ruim, 5,5% há 2 anos é terrível. Ela precisa baixar logo. Mas olhando para frente, a gente Precisa baixar logo. E aí, será que vai baixar? precisa, então, falar dos principais fatores, e como sempre, o fator derradeiro é o fiscal, porque é ele que vai pressionar a circulação de moeda, ou a oferta de dinheiro na economia. Então, quanto maior o déficit fiscal, maior será a pressão inflacionária. E em 2023, a foto estava bastante preocupante. Eu soei o alarme aqui, assim como muitos economistas, analistas, investidores, que era uma situação calamitosa, veio o arcabouço insuficiente, mas por conta da reação que houve no governo, pelo próprio mercado, pelo menos, ao que tudo indica, e eu vou mostrar os dados, parece que o descontrole total não está acontecendo. Não porque eles não gostariam Que bom, hein? Que bom. de gastar mais, porque esse é o DNA desse governo, do PT, mas que felizmente, por toda a pressão de opinião pública e de mercado, eles estão tendo algum controle sobre os gastos. Ó, Haddad conseguiu então, hein? Parabéns, Haddad. Como a gente pode ver aqui no gráfico de resultado primário, que finalmente foi para 0%. Então, praticamente, esse último dado divulgado, que foi de fevereiro, o superávit primário, ou melhor, o resultado primário está praticamente zerado. Então não há mais déficit primário. Se vai continuar nos próximos meses, ainda não sabemos. Esse, como sempre, é um risco, até porque ano que vem é a eleição, então a tendência é quase irresistível Tá, então até aqui podemos dizer que o governo Lula tá controlando as contas. de aumentar o gasto Bom. em período de eleição, ela é enorme, então atenção para o dado, mas até o momento, o que tivemos aqui no começo de 2024, aliás, de 2025, é um resultado primário praticamente zerado. O resultado nominal ainda está muito negativo, em 8% do PIB, porque a dívida ainda é enorme e a nossa taxa de juros está em 14,75%. Então isso é sempre uma pressão Bom pra quem tem dinheiro pra emprestar pro governo, hein? Comprar títulos do Tesouro, ó. ruim para o déficit nominal, porque a dívida fica mais pesada. Até aproveitando mostrar a dívida, vejam que, apesar da Caraca. inflação, Nossa dívida tá em 88,3% do PIB. Bastante. em 5,5%, por conta dos déficits recentes, a dívida ainda está com trajetória de alta, encostando em 90%. O último dado divulgado, 88%. Aqui também faço questão de ressaltar que eu uso o critério internacional, que considera toda a dívida emitida, inclusive aquela na carteira do Banco Central. Mas aqui, então, no fiscal, temos uma notícia, até o momento, positiva. Houve algum controle. Precisamos manter a pressão da opinião pública, dos mercados, para que esse controle continue também no ano que vem. Agora, do ponto de vista de combustíveis monetários, ou os fatores monetários, analisando o agregado M2, que para mim é o que contempla a principal quantidade de dinheiro na economia, os principais instrumentos que funcionam como dinheiro. Papel moeda emitido em poder do público, das empresas, depósitos à vista, depósitos a prazo, depósito de poupança, letras financeiras e mais alguns. Mas aqui temos então o M2, variação anual, que na última leitura vem crescendo a taxa de 9,3% em queda, então o ritmo de crescimento está diminuindo, mas ainda é bem elevado. Se considerarmos aqui a segunda metade da década passada, de 2015 até início de 2020, e tirarmos, claro, o grande salto que houve ali com a pandemia, é ainda um crescimento significativo. Então aqui há uma fonte inflacionária substancial. Está diminuindo o ritmo? Sim, é importante, mas ainda significa que o dinheiro está crescendo a uma taxa inflacionária. E quais são as grandes fontes de crescimento do M2? O que causa o crescimento da oferta monetária? Parte é o fiscal, especialmente o déficit primário, que agora foi contido. A outra parte é justamente o crédito bancário, que também está crescendo até numa taxa relevante, acima de 10% ao ano. Essa é também aqui a última leitura. Não é nada desprezível, pelo contrário. Então aqui é uma fonte de inflação monetária. E a gente pode ver aqui também desdobrando entre o crescimento do crédito por bancos públicos e por bancos privados.
Vejam que nos últimos meses até ultrapassou o crescimento de crédito pelos bancos privados, 11,3%, e bancos públicos abaixo de 10%, levemente abaixo. O que é uma notícia positiva, porque significa que o governo não está conseguindo abrir as torneiras do crédito via bancos públicos, como conseguiu, especialmente lá depois com Dilma I, e que foi grande parte ali do desastre econômico, foram as distorções, o crédito barato, tanto pelo BNDES como por outros bancos públicos, ali de 2010 até praticamente 2014. Chegou no momento em que o estoque de crédito no país, a maior parte vinha de bancos públicos. Então era a receita para algum desastre econômico, agora não está Era o governo gastando dinheiro a rodo. sendo o caso. Então, Fazendo as campeões nacionais. novamente eu reitero, não porque eles não gostariam, Lula, governo do PT, mas porque hoje há muito mais vigilância sobre essas políticas, sobre essa forma de estimular a atividade econômica. Então esses são os fatores principais, bancos públicos, bancos privados, créditos M2, e é o que a gente pode analisar aqui da inflação brasileira. Mas duas notícias positivas, olhando a inflação para frente no Brasil, uma tem a ver com o câmbio. Deixa eu até colocar aqui o câmbio brasileiro, vamos lá aqui, taxa de câmbio, vamos lá, ó. Então, taxa de câmbio no Brasil, em 2025, ela vem em queda, e isso eu diria que Que bom, hein? Que bom. parte o movimento do dólar lá fora, que com Trump, com essa nova política econômica, é uma fraqueza, ou significa uma fraqueza da moeda americana, é algo que eles gostariam de ver estar acontecendo, e isso também reflete na nossa taxa de câmbio. E parte, eu diria até, pelas questões internas, a ausência de barbeiragem, de descontrole fiscal exagerado, já ajuda a trazer mais calmaria e dar um alívio no câmbio, sem dúvida alguma. Por isso, novamente, o câmbio aqui de volta chegou lá ano passado, chegou acima de 6, começou o ano com 6,31, no início ali da guerra tarifária voltou a testar nível de 6 e volta a cair agora em 5,60, chegou a testar no dia de hoje que eu tô gravando, que é quarta-feira, dia 14 de maio, chegou a testar até 5,60, isso é positivo sim para a inflação brasileira, porque impacta tudo que é importado pelo Brasil, especialmente commodities e petróleo e seus derivados. O que me leva à segunda notícia positiva, olhando a inflação para frente. Então, e olha que o Urish aqui não é de esquerda, é bem à direita. O Urish tá dizendo que o governo Lula tem algumas coisas que tão boas, não tá saindo do controle. Que bom. Assim, apesar de não ser um apoiador do Lula, aqui é nosso lema, a gente não é nem Lula, nem Bolsonaro, e também a gente nem é nem contra um, nem contra outro. A gente só não tem política de estimação e o que é verdade, o que tá acontecendo, a gente tá de acordo. E aqui, pelo jeito, o cara que gostei da honestidade dele, porque por mais que ele não é de esquerda, é defensor dos princípios da direita, liberais, tudo isso ali, ele tá dizendo claramente que o governo Lula não está tão mal assim, está controlando várias coisas e possivelmente conseguindo ali até ter resultados econômicos interessantes. Porque sim, tanto o petróleo, que caiu em 2025, então vem em queda, chegou a testar ali no nível de $60 por barril, e assim como a gasolina, então aqui a gasolina em dólares também, que arrefeceu no ano de 2025, aqui o diesel também, que deu uma arrefecida em 2025, inclusive permitindo a Petrobras reduzir o preço do diesel, porque era um risco no ano passado, ela estava a ponto de ter que aumentar o preço dos combustíveis, ela conseguiu esperar, foi salva pelo gongo, e esperou, os preços caíram, a defasagem do preço doméstico em relação ao internacional diminuiu, até ficou positiva, ou seja, havia espaço para queda de preço interno, e foi o que aconteceu especialmente com o diesel agora. Então são fatores, notícias positivas, olhando a inflação para frente. Ainda assim, inflação no Brasil é sempre um cenário, é um indicador que exige cautela, especialmente porque basta uma barbeiragem de política econômica, um ruído político maior, alguma incerteza, o câmbio dispara novamente acima de 6, e se houver pressão fiscal e gastação em 2026, é mais fonte inflacionária. Então, como sempre, inflação no Brasil é um problema. Mas se esse cenário mais benigno se confirmar nos próximos meses e não houver nada de ruído e nem disparada de câmbio, é bem possível que o Banco Central consiga iniciar algum corte de juros no segundo semestre. É o que o mercado está precificando e eu diria que há boas chances de isso acontecer. Porque a partir desse nível, 14,75, já não tem nada que essa taxa de juros consiga fazer para reduzir a inflação brasileira. Já passou do ponto, então agora o mais provável é a tendência, a direção para baixo desse nível de taxa Selic. Então esse é o vídeo sobre a nossa inflação. Eu queria trazer essas atualizações importantes sobre o que aconteceu com a moeda brasileira, com os preços, com o poder de... Muito interessante. E aí, o que tu achou? Eu achei que ele foi bastante honesto na perspectiva aqui e mostra que, bom, a gente não vai virar uma Venezuela, como muitos diziam na campanha. Pode não ser o melhor governo, pode não estar tendo melhores resultados, mas aquele medo ali alarmante de que iríamos virar uma Venezuela, a economia ia acabar e tudo isso daí,
não existe, tá? Querendo ou não, gostando do Lula ou não, essa é a realidade. E aí, coloca o que você acha aí nos comentários sobre o Sr. Gessé Santiago de algum local desse grande Brasilzão.